O livro se chama A Biblioteca da Meia-Noite e o autor é o Matt Haig. Dezenove anos antes de decidir morrer, Nora Seed sentou-se na pequena e aquecida biblioteca da escola Hazeldean, na cidade de Bedford. Ela observava um tabuleiro de xadrez sobre uma mesinha baixa. Nora, querida, é natural se preocupar sobre o seu futuro, disse a bibliotecária, a senhora Elma, seus olhos brilhando como a luz do sol sobre a geada. A senhora Elma fez o seu primeiro movimento. Um cavaleiro atravessou sobre uma fileira bem arranjada de peões brancos. É claro, você vai ficar preocupada com as suas provas. Mas você pode ser qualquer coisa que você quiser, Nora. Pense em todas as possibilidades. É animador. Eu acho que é. Uma vida inteira à sua frente. Uma vida inteira. Você pode fazer qualquer coisa, morar em qualquer lugar. Algum lugar um pouco menos frio e úmido. Nora empurrou um peão 2 espaços à frente. Era difícil não comparar a senhora Elma com a sua mãe, que tratava Nora como se ela fosse um erro necessitando de correção. Por exemplo, quando ela era um bebê, a sua mãe estava tão preocupada com a orelha esquerda da Nora, que era de abano, mais de abano do que a sua orelha direita, que ela usava fita adesiva para corrigir a situação. Então disfarçava com um gorro de lã. Eu odeio frio e úmido. Comentou a senhora Elma para dar mais ênfase. A senhora Elma tinha o cabelo curto grisalho e um rosto oval, levemente enrugado e gentil. E usava uma camiseta polo na cor verde tartaruga. Ela era um pouco idosa, mas ela também era a pessoa com quem Nora mais tinha afinidade na escola inteira. E mesmo nos dias quando não estava chovendo, ela passava todo o seu recreio da tarde na pequena biblioteca. O frio e a umidade nem sempre andam juntos, a Nora disse a ela. A Antártica é o continente mais seco na Terra. Tecnicamente, é um deserto. Bom, isso soa como sua rua. Eu não acho que é tão longe assim. Bem, talvez você devesse ser uma astronauta. Viajar a galáxia. Nora sorriu. A chuva é ainda pior em outros planetas. Pior do que em Bedfordshire. Em Vênus é ácido puro. A senhora Elma puxou um lenço de papel da sua manga e delicadamente assoou seu nariz. Viu? Com um cérebro como o seu, você pode fazer qualquer coisa. Um garoto loiro que a Nora reconheceu ser de alguns anos abaixo do dela, correu do lado de fora e ela pôde ver
da janela, que estava a janela cheia de pingos de chuva. Ou ele estava perseguindo alguém ou sendo perseguido. Desde que seu irmão tinha saído, ela se sentia um pouco indefesa lá fora, né, no recreio, do lado de fora. A biblioteca era um pequeno abrigo de civilização, um pequeno abrigo civilizado. Meu pai acha que eu joguei tudo fora, agora que eu parei de nadar. Bem, longe de mim dizer, mas há muito mais nesse mundo do que nadar muito rápido. Há muitas possibilidades diferentes, muitas possibilidades de vidas diferentes à sua frente. Como eu disse na semana passada, você pode ser uma glaciologista. Eu estive pesquisando e Então, o telefone tocou. 1 minuto, disse a senhora Elma gentilmente. É melhor eu atender. Um momento mais tarde, Nora viu a senhora Elma no telefone. Sim, ela está aqui. O rosto da bibliotecária estava em choque. Ela se virou para o outro lado, mas as suas palavras puderam ser escutadas no meio da sala da biblioteca. Oh, não, oh meu Deus, sim, claro. 19 anos mais tarde. Vinte e 27 horas antes de decidir morrer, Nora Seed sentou-se no seu sofá dilapidado e começou a passar, né, a tela das vidas felizes das outras pessoas, esperando algo acontecer. Então, do nada, algo realmente aconteceu. Alguém, por qualquer razão peculiar, tocou a campainha. Ela se perguntou por um momento se ela não deveria abrir a porta mesmo. Ela estava, afinal, já estava em seus pijamas, mesmo que fosse ainda 9 horas da noite. Ela ficou muito consciente de que ela estava com uma camiseta oversized, muito grande, gigante, e com a parte de baixo do pijama de estampa tartan. Ela vestiu os seus chinelos de quarto para parecer um pouco mais civilizada e descobriu que a pessoa à porta era um homem, e um que ela reconhecia. Ele era alto e másculo, com um rosto gentil, mas seus olhos estavam brilhantes e objetivos, como se ele pudesse ver através das coisas. Era bom vê-lo, de alguma forma, um pouco, mesmo que de maneira surpreendente, né? Mesmo que fosse uma surpresa. Especialmente porque ele estava vestindo roupas esportivas e ele parecia estar com calor e todo suado, apesar do frio e da chuva. A justa posição entre eles fez com que ela se sentisse ainda pior do que ela já estava se sentindo nos 5 segundos antes.
Mas ela estava se sentindo sozinha. E apesar de já ter estudado filosofia existencial o bastante para saber que a solidão era uma parte fundamental de ser humano num universo essencialmente sem sentido, era bom vê-lo. Ash, ela disse, sorrindo. Ah, é o Ash, não é? Sim, sou eu. O que você faz aqui? É bom te ver. Algumas semanas atrás, ela estava sentada tocando seu piano elétrico e ele estava correndo a Avenida Bancroft e a avistou na janela. Aqui no número 33A e acenou e fez um pequeno aceno com a mão. Ele tinha uma vez, anos atrás, perguntado se ela queria sair e tomar um café. Talvez ele estivesse hoje ali para lhe pedir de novo para sair e tomar um café. É bom te ver, ele disse. Mas o seu semblante tenso não dizia o mesmo. Quando ela tinha falado com ele na loja, ele sempre soou muito leve, mas agora sua voz continha algo muito pesado. Ele coçou as suas sobrancelhas. Fez um outro som, mas não conseguia não disse uma palavra completa. Você estava correndo? Uma pergunta sem sentido. Ele claramente estava na rua correndo, mas ele pareceu aliviado momentaneamente em ter algo trivial para dizer. Sim, eu vou fazer a meia maratona de Bedford. É esse domingo. Certo, legal. Eu estava pensando em fazer uma meia maratona, então eu lembrei que eu odeio correr. Bom, isso soou mais engraçado na cabeça dela do que soou com as palavras saindo de sua boca. Ela nem odiava tanto assim correr, mas mesmo assim, ela estava perturbada em ver a seriedade na sua expressão. O silêncio foi além de estranho para algo mais. Você me disse que você tinha um gato, ele disse. Sim, eu tenho um gato. Eu lembro do nome dele, Voltaire. Um gato amarelo. Sim. Sim, eu o chamo de Volts. Ele acha que Voltaire é um pouco pretensioso. Acontece que ele não é massivamente assim tão apaixonado pela filosofia e literatura francesa do século XVIII. Ele é bem assim, bem centrado, ele é um gato bem humilde, você sabe, para um gato. Ash olhou para baixo, para os pés dela. Eu receio dizer que eu acho que ele está morto. O quê? Ele está caído, muito petrificado na lateral da rua. Eu vi o nome na coleira. Eu acho que um carro deve tê-lo atropelado. Sinto muito, Nora. Ela estava tão assustada com o seu próprio reverso de emoções
que, mesmo assim, ela continuou sorrindo, como se o sorriso pudesse mantê-la no mundo que ela estava há pouco, o mundo onde Voltaire estava vivo e onde esse homem que ela já tinha vendido livros de violão estivesse batendo na sua porta por uma outra razão. Ash, ela lembrou, era um cirurgião. Não um cirurgião veterinário, um cirurgião geral de humanos. Se ele diz que algo estava morto é porque estava, com todas as probabilidades, realmente morto. Oh, eu sinto tanto. Nora tinha um senso familiar de luto. Somente a sertralina a fazia parar de chorar. Ah, meu Deus! Ela saiu. Ela saiu no meio da calçada, um pouco prejudicada e molhada da Avenida Bancroft, mal respirando, e viu a pobre criatura amarela, caído, deitado no chão, molhado de chuva, do lado do meio-fio. A sua cabeça estava do lado da calçada e as pernas estavam as pernas de trás e as pernas estavam para trás, como se estivessem no meio de uma corrida, perseguindo algum pássaro imaginário. Oh, Volts, oh não, oh meu Deus! Ela sabia que ela devia estar sentindo pena e desespero pelo seu amigo felino, e ela estava. Mas ela tinha que realmente perceber algo mais. Conforme ela observava o Voltaire ali duro, conforme ela observava a expressão pacífica e imutável de Voltaire, uma total ausência de dor. Havia um sentimento inescapável surgindo da escuridão. Inveja. Nove horas e meia antes de decidir morrer, Nora chegou tarde para o seu turno vespertino na String Theory. Eu sinto muito, me desculpe, ela disse para o Neil. No escritório, no pequeno escritório sem janelas da Neil. O meu gato morreu a noite passada e eu tive que enterrá-lo. Bem, alguém me ajudou a enterrá-lo, mas então eu estava sozinha no meu apartamento e eu não conseguia dormir. E eu esqueci de arrumar o alarme e não acordei até meio-dia, então eu tive que correr. Isso era tudo verdade. E ela imaginou que a sua aparência, incluindo o rosto sem maquiagem, o rabo de cavalo solto,
e o mesmo vestido de veludo verde de segunda mão que ela tinha vestido para trabalhar toda semana davam a ela um ar geral de desespero e cansaço. Né? Todas esses itens da aparência dela, ela achava que isso reforçaria a fala dela de que ela se sentia cansada e triste. Neil olhou por cima do seu computador, inclinou-se um pouco para trás na sua cadeira. Ele juntou as mãos e fez um gesto com seu dedo indicador, que ele colocou debaixo do queixo, como se ele fosse Confúcio contemplando uma verdade filosófica profunda sobre o universo, ao invés de ser só o chefe de uma loja de equipamentos musicais lidando com um empregado que chegava tarde. Havia um pôster enorme do Fleetwood Mac na parede atrás dele, no canto direito, de onde o canto direito que estava descolado da parede e dobrando para frente como se fosse a orelha de um cachorrinho. Escute, Nora, eu gosto de você. Neil era inofensivo. Um apaixonado por violão de 50 e poucos anos que gostava de contar piadas ruins e de tocar covers do Dylan, do Bob Dylan, ao vivo na loja. E eu sei que você tem também os problemas mentais. Todos temos problemas mentais. Eu sei o que eu digo. Problemas psicológicos, né? No Brasil se diz. Eu estou me sentindo muito melhor no geral, ela mentiu. Não é clínico. O médico disse que é uma depressão situacional. É só que eu fico sempre enfrentando novas situações. Mas eu nunca tirei um day off por doença, né? Eu nunca tirei uma licença por estar doente. Bom, a não ser por quando a minha mãe... a não ser pela minha mãe, você sabe. Neil suspirou. Quando ele suspirou, ele fez um som de assovio pelo seu nariz. Uma nota B flat. Nora, quanto tempo você trabalha aqui? 12 anos e... Ele sabia isso muito bem. 11 meses e 3 dias. Né? Contando algumas pausas. É um longo tempo. Eu sinto que você foi feita para coisas melhores. Você já está nos seus 30 e altos. Eu tenho 35. Você tem tanto para acontecer com você. Você ensina piano a uma pessoa, a um aluno. Ele tirou um pelinho do seu suéter.
Você sabe, você já imaginou você mesma presa na sua cidade natal, trabalhando em uma loja? Você sabe, quando você tinha 14 anos, o que você imaginava para você mesma? Quando eu tinha 14 anos, eu me imaginava uma nadadora. Ela tinha sido a garota de 14 anos mais nadadora mais rápida no país, no nado peito, e a segunda mais rápida no nado livre. Ela se lembrava de estar em pé em um pódio no campeonato, nos campeonatos de natação nacionais. Então, o que aconteceu? Bom, ela contou a versão curta. Tinha muita pressão. A pressão nos faz... Você começa como um carvão e a pressão faz de você um diamante. Né? O Neil falou isso, que a pressão nos faz mais duros. Você começa como um carvão e termina como um diamante. Nora não quis corrigir o conhecimento dele sobre diamantes. Ela não disse a ele que mesmo carvão e diamante sendo ambos feitos de carbono, o carvão é muito impuro para poder, debaixo de qualquer pressão, se tornar um diamante. De acordo com a ciência, você começa como carvão e termina como carvão. Talvez essa fosse uma lição da vida real. Ela puxou uma mecha de cabelo do seu cabelo preto como carvão para a direção do seu rabo de cavalo. O que você está dizendo, Neil? Nunca é muito tarde para perseguir um sonho. Eu tenho certeza que já está muito tarde para perseguir esse sonho. Você é uma pessoa muito bem qualificada, Nora. Você é formada em filosofia. A Nora olhou para baixo, para uma pequena verruga na sua mão esquerda. Aquela verruga tinha passado por tudo que ela tinha passado. E ela continuava lá, não se importava, sendo só uma verruga. Não tem uma demanda tão grande assim por filósofos em Bedford. Se eu for honesta com você, Neil, você sabe. Você foi à universidade. Você passou um ano em Londres e aí você voltou. Eu não tive muita escolha. Nora não queria conversar sobre sua mãe que tinha morrido. Nem sobre Dan. Porque o Neil achava que a Nora ter desistido de casar há 2 dias do dia do casamento, e o Neil achava que essa história de amor era a melhor história de amor desde a história de Kurt e Courtney. Todos temos escolhas, Nora. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Bom, isso se você não acreditar numa visão determinística do universo, né? Mas por que aqui, Nora? Bom, ou era aqui, ou era no centro de resgate de animais. Aqui pagava melhor, mas você sabe música, né?
Você tinha uma banda com o seu irmão. Ah, eu tive. Os labirintos. Mas não ia dar em nada. Ah, seu irmão conta uma história diferente. Isso pegou a Nora de surpresa. Joe, como você... Ele comprou um amplificador. Um Marshall DSL-40. Quando? Sexta. Ele estava em Bedford. Bom, a não ser que fosse um holograma, como o Tupac. Ele esteve provavelmente visitando Ravi. Nora pensou. Ravi era o melhor amigo de seu irmão. Enquanto Joe tinha desistido do violão e mudado para Londres, para um emprego de TI que ele detestava, o Ravi continuou em Bedford. Ele tocava numa banda de covers chamada Slaughterhouse 4, fazendo apresentações em pubs da cidade. Bom, isso é interessante. Nora estava certa de que seu irmão sabia que sábado era o seu dia de folga. Esse fato a deixou intrigada. Eu sou feliz aqui, exceto que você não é, né, Nora? Ele estava certo. Uma tristeza na alma se aproximou dela. A sua mente estava jogando fora a si mesma. Ela abriu um pouco mais o seu sorriso. Eu quero dizer, eu sou feliz no trabalho. Feliz como, você sabe, satisfeita. Neil, eu preciso desse trabalho. Você é uma boa pessoa. Você se preocupa com o mundo. Com o sem-teto, com o ambiente. Eu preciso de um trabalho. Ele estava de volta na sua pose de Confúcio. Você precisa de liberdade. Eu não quero liberdade. Isso não é uma organização sem fins lucrativos. Apesar de que eu tenho que dizer que rapidamente está se tornando uma, né? Olha, Neil, isso é sobre o que eu disse na semana passada? Sobre você ter que modernizar as coisas? Eu tenho algumas ideias de como fazer as pessoas mais jovens... Não, ele disse defensivamente. Esse lugar costumava ser só sobre os violões e guitarras. String theory. Entende? Eu diversifiquei. Eu fiz isso funcionar. É só que, quando os tempos são duros e difíceis, eu não consigo pagar você para espantar clientes com a sua cara que parece um fim de semana chuvoso. O quê? O quê? Eu acho, Nora. Ele pausou por um momento. Ele pausou por um momento. O tempo necessário para levantar um machado no ar. Eu vou ter que deixar você ir. Eu vou ter que dispensar você. Viver é sofrer. 9 horas antes de decidir morrer, Nora rodou por Bedford sem direção. A cidade era como um cinturão de desespero.
O centro esportivo ladrilhado com pedrinhas, onde o pai já falecido costumava assistir ela nadar na piscina, o restaurante mexicano, onde ela costumava ir com o Dan para comer farritas, o hospital onde a mãe dela fez o tratamento. O Dan tinha mandado uma mensagem de texto para ela no dia de ontem, dizendo: Nora, eu sinto falta da sua voz. Podemos conversar? Assinado Dan. Bom, era impossível conversar com ele. Não porque ela não sentia nada por ele, mas porque ela sentia alguma coisa. E ela não queria machucá-lo de novo. Ela tinha destruído a vida dele. Minha vida é um caos, ele disse a ela. Ele mandava textos pelo celular quando já estava embriagado. Pouco tempo depois do casamento que teria sido quando ela desistiu 2 dias antes. O universo tende na direção do caos e da entropia. Isso era termodinâmica básica. Talvez isso fosse o básico da existência também. Você perde seu trabalho, então mais coisas ruins acontecem. O vento soprava no meio das árvores. Começou a chover. Ela andou em direção ao abrigo de uma banca de jornais, com o senso profundo e como aconteceu correto de que as coisas ainda estavam para ficar ainda piores.